Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 782 do STJ. Já fica aquele convite de sempre, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo das novidades. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E o mais importante de todos os convites, acesse o nosso site legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai conhecer o Clube da Lei, esse clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura, planos por carreira e por edital, tudo o que você precisa para um estudo completo e atualizado de lei seca e jurisprudência. Conhece também o mapa do aprovado, esse curso que te ensina a organizar os teus estudos de uma forma bem estratégica e pautada na tua realidade, e também a editora integrada, essa editora que é uma parceira no momento de publicar aquele livro que está ali na gaveta, que às vezes é uma tese, é uma monografia, um TCC que você escreveu e ainda não teve a oportunidade de publicar. E, gente, esse livro pode ser muito útil, inclusive em uma futura prova de títulos. Então, meus amigos, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. O primeiro julgado do dia foi inserido no Código Civil em uma tabela que está lá no artigo 1368-B, que trata só do Decreto-Lei 911 de 69, que é o decreto que trata da alienação fiduciária de coisas móveis. É uma tese repetitiva, o tema 1132, e esse tema ficou da seguinte forma: para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Então, meus amigos, estamos aqui num procedimento muito específico, que é o procedimento do Decreto-Lei 911 de 69, que trata sobre os contratos de alienação fiduciária de bens móveis e que traz aqui um regime muito mais simplificado para a cobrança desse tipo de débito. Então, aqui, o mais comum vai ser aquele débito decorrente de alienação fiduciária de veículo automotor. Então, imagina, o Joãozinho comprou um carro alienado fiduciariamente. Essa alienação fiduciária foi feita através do Banco do Brasil. Ele parou de pagar. E aí o que o Banco do Brasil vai fazer? Ele vai querer apreender esse bem. Então vamos lá. Primeiro passo: o devedor tem que ser constituído em mora. Não é isso? Só que, gente, no caso da alienação fiduciária de bem móvel, lá no decreto 911, essa mora ela decorre do simples inadimplemento. Mas, mesmo assim, é necessário que exista uma notificação desse devedor. Veja só o que diz o artigo 2º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 911 de 69, já com a redação dada pela Lei 13.043 de 2014. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Então, veja só, poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. Não há um deverá, há um poderá. Poderá ser comprovada essa mora, que decorre do simples vencimento sem o respectivo pagamento, e ela poderá ser comprovada por uma carta com aviso de recebimento. E a assinatura constante desse aviso de recebimento não precisa ser necessariamente a do destinatário. Basta, na verdade, que o endereço esteja correto, de acordo com aquele endereço constante no contrato celebrado com a instituição financeira. Então, vamos aqui aprofundar primeiro alguns conceitos, depois alguns temas que são muito importantes. Primeiro, mora decorre automaticamente do vencimento do prazo. Como é que a gente chama isso? É a mora ex ré. A mora ex ré é aquela que decorre automaticamente do vencimento do prazo. E como é o nome daquela mora
que necessita de uma prévia intimação para constituição em mora. É a mora ex persona. Muito cuidado, porque é muito fácil confundir, porque aqui é necessária essa intimação com a R, mas essa intimação não constitui mora. A mora ela é ex ré, ela decorre do próprio vencimento do prazo. Essa notificação através de carta com a R é somente um requisito para que se dê início à ação de busca e apreensão desse veículo. E aí vamos lá. Outros pontos muito importantes, súmula 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. E aí, primeiro ponto, né? Essa mora, ela decorre do simples vencimento, como a gente já falou aqui várias vezes, ela pode ser por carta com aviso de recebimento e não é necessário protesto do título, basta essa carta com aviso de recebimento. Súmula 245 do STJ, a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas em alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito. Então não precisa ali estar atualizado esse valor do débito. E por último, eu vou refazer a leitura aqui da tese repetitiva. Tese repetitiva, tema 1132, para a configuração da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. E aí, gente, só para complementar aqui uma observação que é extremamente importante, não importa que essa notificação retorne com aviso de ausente, de mudou-se, de insuficiência do endereço do devedor ou de extravio do aviso de recebimento. Não importa. Foi remetido para o endereço correto? Foi, então, já preenche os requisitos. Tá bom? Vamos lá. Próximo julgado do dia, inserido no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mais uma tese repetitiva, aqui o tema 1168 do STJ. Tese da seguinte forma: os tipos penais trazidos nos artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente são autônomos, com verbos e condutas distintas, sendo que o crime do artigo 241-B não configura fase normal, tampouco meio de execução para o crime do 241-A, o que possibilita o reconhecimento do concurso material de crimes. Vamos lá, gente. Qual é o crime do artigo 241-A? Primeiro, um tipo penal misto alternativo. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. Então aqui é aquela pessoa que pratica qualquer desses verbos, oferece, troca, disponibiliza, transmite, distribui, publica ou divulga por qualquer meio, inclusive por meio de internet, cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. Essa pessoa, ela pode ser condenada a uma pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Está lá no 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, o que diz o 241-B? É adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. E aí essa pessoa responde a uma pena de 1 a 4 anos e multa, pena de reclusão. Vamos lá, gente. Imagina que o Zezinho, ele possui fotografias de crianças em cena de sexo explícito lá no seu computador, no seu celular. Ele possui essas fotografias, esses vídeos. E ele, além disso, não só possui, como ele também distribuiu, ele transmitiu. Então ele foi lá no grupo de WhatsApp que ele tem e compartilhou com os amigos dele esse conteúdo. E aí imagina que o Zezinho ele foi condenado em concurso material pelos dois crimes. O crime do 241-B por
ter, né, armazenar esse tipo de conteúdo, e o do 241A por transmitir. E aí ele foi condenado, o advogado dele apelou, e a tese do advogado foi a seguinte: para o advogado existia aqui um crime único, porque, segundo o advogado narra, e aqui eu estou, né, obviamente, em um caso concreto adaptado, criando agora da minha imaginação, mas segundo esse advogado imaginário narra, o fato do Zezinho ter esse tipo de fotografia armazenada foi tão somente um meio para a prática do segundo crime, que foi o crime de transmitir. Então, esse crime do 241B deve ser absolvido pelo crime do 241A e não deve haver o cômputo material das penas. O tema chegou ao STJ, e aí, o que a STJ decidiu? Decidiu que está correta a tese do advogado? Não, decidiu que não está correta. Por quê? Porque, segundo o STJ, armazenar e compartilhar são duas atitudes totalmente distintas, autônomas, e que uma pode ocorrer sem a outra. Então, por exemplo, o Zezinho recebeu no seu WhatsApp um determinado vídeo de uma criança em uma situação de pornografia. O Joãozinho ele pode simplesmente compartilhar. Recebi, compartilhei. Qual foi o crime cometido? Foi o crime de compartilhamento, foi o crime do artigo 241A, na modalidade transmitir ou distribuir. Já se esse indivíduo não só transmite, mas também faz download desse vídeo e armazena, ele está praticando um outro fato típico, que é o armazenar, 241B. Então, ele pode perfeitamente só armazenar, ele pode perfeitamente só transmitir, ou ele pode fazer as duas coisas. Se ele fizer as duas coisas, ele vai, a depender do caso concreto, responder pelos dois crimes. E aqui, no caso especificamente, se destacou que ele realizou esse armazenamento após a divulgação / compartilhamento. Então, se ele armazenou depois de compartilhar, fica claro que a conduta dele não se exauriu com mero compartilhamento. Ele compartilhou e depois ele armazenou. Então, de fato, aqui nesse caso concreto, ele comete os dois crimes. Então, gente, como é que fica aqui a tese fixada? Vamos reler. Os tipos penais trazidos nos artigos 241A e 241B do Estatuto da Criança e do Adolescente são autônomos, com verbos e condutas distintas, sendo que o crime do artigo 241B não configura fase normal, tampouco meio de execução para o crime do artigo 241A, o que possibilita o reconhecimento do concurso material de crimes. Próximo julgado do dia, inserido na Lei 8.213 de 91, Lei dos Planos de Benefícios da Previdência Social, destaque da seguinte forma: é possível o reconhecimento do tempo de serviço rural mediante a apresentação de início de prova material, desde que corroborado por testemunhos idôneos. Essa questão, gente, do início de prova material é algo recorrente nas exigências lá da Lei 8.213 de 91. Então, por exemplo, lá no 55, parágrafo 3º, se determina que a comprovação do tempo de serviço para fins dessa lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no artigo 108 dessa lei, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea aos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior, caso fortuito, na forma prevista no regulamento. Mas cuidado para não confundir. Início de prova material é diferente de prova exclusivamente material. Então, para todos os efeitos, inclusive aqui, no momento do reconhecimento do tempo de serviço rural, é possível sim a prova testemunhal, mas ela não pode ser exclusivamente testemunhal. Você precisa de um início de prova material. E aí temos inclusive uma súmula muito importante, a súmula 577 do STJ, que diz que é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal
colhida sob o contraditório. Então, olha só, você consegue reconhecer até aquele tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo que está apresentado. Isso se você tiver uma prova testemunhal muito forte colhida sob o contraditório. O que você não pode é não ter nenhum documento. Então você precisa de um início de prova material. Como é que ficou aqui então o destaque? É possível o reconhecimento do tempo de serviço rural mediante a apresentação de início de prova material, desde que corroborado por testemunhos idôneos. Próximo julgado do dia, inserido no Código Tributário Nacional, destaque da seguinte forma: considera-se fraudulenta a alienação, mesmo quando há transferências sucessivas do bem, feitas após a inscrição do débito em dívida ativa, sendo desnecessário comprovar a má-fé do terceiro adquirente. Gente, esse julgado está fundamentado no artigo 185 do Código Tributário Nacional. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas ou seu começo por sujeito passivo em débito com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente escrito como dívida ativa. Então imagina aquela situação que o indivíduo ele está com seu nome escrito em dívida ativa e ele realiza uma alienação ou uma oneração de bens. O que a lei nos fala? Que essa oneração ou essa alienação ela já se presume fraudulenta. Então, qual o efeito prático disso? O efeito prático disso é que é desnecessário comprovar a má-fé do terceiro adquirente para fins de desfazer essa venda, de anular essa venda. Dito de outra forma, a súmula 375 do STJ não se aplica em sede de execução fiscal. O que essa súmula diz? Que o reconhecimento da fraude e execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Isso não se aplica em âmbito de execução fiscal, porque aqui nós temos uma presunção. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente escrito em dívida ativa. E aí, nesse caso concreto específico, houve uma alienação sucessiva. Então, a empresa estava com seu nome escrito em dívida ativa, ela alienou um determinado bem para o filho do sócio, e o filho do sócio alienou esse bem para um terceiro. E aí, mesmo assim, vai ser possível desfazer essa venda? Mesmo assim, presume-se fraudulenta essa alienação desde o início, independentemente de existir registro de penhora ou de qualquer outra coisa. Presume-se fraudulenta. Então, como é que ficou aqui o destaque? Considera-se fraudulenta a alienação, mesmo quando há transferências sucessivas do bem, feita após a inscrição do débito em dívida ativa, sendo desnecessário comprovar a má-fé do terceiro adquirente. Próximo julgado do dia da segunda turma do STJ, foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma fixado em sede de recurso repetitivo. Então, gente, vamos lá. Nós sabemos que quando existe uma multiplicidade de recursos tratando sobre o mesmo tema de direito, é possível que você afete um ou mais desses recursos e, com base nesses recursos afetados, se fixe uma tese. E essa tese vai ser aplicada a todos os demais. Onde isso está disciplinado? Lá do artigo 1036 até o artigo 1041 do Código de Processo Civil. E nós temos, né, gente, ainda nesse mesmo universo, o tal do incidente de resolução de demandas repetitivas, está lá no artigo 976 e vai até o artigo 987 do Código de Processo Civil. Em ambos os casos, o objetivo acaba sendo de fixar uma tese e, através dessa tese, dar uniformidade ao tratamento de todas as demais questões que chegam acerca daquele tema específico. Então, eu recomendo a leitura desses dispositivos para você entender na prática como é que funciona o IRDR, como é que funciona o recurso especial repetitivo, o recurso extraordinário repetitivo, etc. Mas, gente, basicamente,
Imagina que nós estamos aqui em um recurso especial repetitivo, fixou-se um acórdão paradigma, mas ainda não houve trânsito em julgado. Por quê? Porque ainda há, por exemplo, um prazo para embargo de declaração, etc. E aí, pergunta-se, mesmo sem o trânsito em julgado, já é possível aplicar essa tese que foi fixada no acórdão paradigma? Já é possível, mesmo sem o trânsito em julgado. Então, como é que ficou aqui o destaque? É desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo. Próximo julgado do dia, inserido na Lei Complementar 116 de 2003, que é a lei do ISS, destaque da seguinte forma: serviços de exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de produtos farmacêuticos, medicamentos relacionados à saúde e correlatos, executados dentro do território nacional em contratação por empresa do exterior, não configura exportação de serviços. Então, primeiro, vamos aqui no artigo 2º da Lei Complementar 116. O imposto não incide sobre, inciso 1, as exportações de serviços para o exterior do país. Então, olha só que interessante. Não incide ISS sobre aquela exportação de serviço para o exterior. Para quê? Para tornar aquela empresa nacional mais competitiva no momento de exportar esse serviço para o exterior. Mas veja só o que diz o parágrafo único. Não se enquadram no disposto no inciso 1 os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior. E aí vamos aqui para uma situação específica. Imagina, por exemplo, que uma empresa no exterior contratou uma empresa brasileira para quê? Para desenvolver um determinado medicamento e até mesmo para realizar pesquisas de como seria a melhor aplicação desse tipo de medicamento. Então, tanto a produção do medicamento em si, a pesquisa para a produção desse medicamento, como também tudo aquilo que envolve a melhor forma de utilização desse produto. E aí foi pago um determinado valor em virtude dessa pesquisa a ser realizada. Pergunta-se se de ISS? Sim. Por quê? Porque o serviço foi integralmente desenvolvido no Brasil e o resultado também se deu no Brasil. Então, gente, o serviço aqui não foi exportado. O serviço ele ocorreu no Brasil, o resultado ocorreu no Brasil. Agora, o que vai ser exportado? O eventual resultado dessa pesquisa, desse serviço que foi efetuado no Brasil. E aí, o que nós podemos afirmar aqui sem dúvidas? Que, em relação ao serviço que foi praticado de forma integral no Brasil e cujo resultado ocorreu no Brasil, em relação a esse serviço, vai sim incidir o ISS. Por quê? Por conta do artigo 2º, parágrafo único da Lei Complementar 116, que diz que não se enquadra no inciso 1 os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior. Então, como é que ficou aqui o destaque? Serviços de exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de produtos farmacêuticos, medicamentosos e relacionados à saúde correlatos, executados dentro do território nacional em contratação por empresa do exterior, não configura exportação de serviços. Próximo julgado do dia é da terceira turma do STJ, foi inserido no Código de Defesa do Consumidor, destaque da seguinte forma: não se mostra abusiva a cobrança de tarifa para medição individualizada, quando assegurada a livre escolha dos consumidores na contratação, com liberdade na formação do preço, de acordo com seus custos e em atenção às características da atividade realizada, respeitando-se a equivalência material das prestações e demonstrada a correspondente vantagem ao consumidor. Então, temos aqui, gente, um caso concreto que trata do fornecimento de gás encanado a condomínios residenciais. E aí, no caso concreto, a empresa que fornece esse gás encanado, ela dá duas opções ao consumidor, ou melhor, ao condomínio em si, né? Porque vai ter que ser uma escolha única para todos os condôminos. Veja só, ela vai lá no condomínio, deixa aquele tubo de gás bem grande,
deixa encanado e ela pode colocar um medidor na entrada e vai ser o único medidor para todo o condomínio. E aí o condomínio vai ser responsável pelo pagamento dessa despesa e vai ratear isso entre os condôminos da forma que entenderem que deve. Então, pode ter um medidorzinho em cada residência, e aí o condomínio mesmo vai fazer a verificação e vai colocar proporcionalmente esse valor a cada um daqueles consumidores, ou então vai pegar todo esse valor e vai ratear por igual, enfim. Decide-se aí como é que se faz dentro do condomínio. Segunda opção. A segunda opção, eles colocam um relógio individualizado para cada unidade consumidora e mensalmente um funcionário faz a leitura e entrega a conta individualizada para cada um. Acontece que nesse segundo caso, a empresa entende que existe um custo adicional e esse custo adicional é operacional, já que vai ser necessário um empregado para ir até o local, realizar a leitura, vai ser necessário gerar uma fatura por cliente, vai ser necessário fazer a cobrança de cada um desses clientes. Se o cliente atrasar, a empresa vai ter que cobrar de cada um deles. Então, obviamente, é muito mais simples para a empresa ter um consumidor do que 500. Veja só, é muito menos dor de cabeça para a empresa, é muito menos trabalho. Ele vai gerar uma única fatura, vai ter uma única pessoa para cobrar, e essa pessoa, ela, via de regra, vai ter uma condição financeira mais fácil, melhor de ser cobrada do que no caso de ter 500 consumidores e ter que cobrar cada um individualmente. Então, devido a essa diferença de logística, essa empresa cobra um adicional, caso essas pessoas optem por uma medição individualizada. E aí pergunta-se, essa tarifa adicional em virtude da opção do condomínio pela medição individualizada, ela é uma tarifa abusiva? A STJ entendeu que não. Entendeu que não, primeiro porque nesse caso parte-se do pressuposto que houve uma liberdade de escolha. Então, o condomínio poderia ter optado pela medição geral, mas optou pela individualizada. Em segundo lugar, entende-se que essa opção pela medição individualizada, ela se dá em benefício do consumidor, porque, como eu disse, para a empresa é muito melhor a medição única. Ela vai ter uma garantia muito maior de que vai receber, ela vai precisar de menos logística. Afinal, gente, imagina, alguém vai deixar atrasar a conta de fornecimento de gás de um condomínio inteiro, às vezes com 500 unidades habitacionais? Imagina o caos. Todo mundo vai dar um jeito de pagar isso. Não vai? Claro que vai. Já no segundo caso, essa empresa vai lidar com unidades consumidoras individuais, e aí uma ou outra pode ser inadimplente, uma ou outra pode dar um prejuízo a mais, enfim. É óbvio que no primeiro caso é melhor para a empresa. Já no segundo caso, na medição individualizada, é melhor para o consumidor, porque o consumidor ele não vai correr o risco de ser obrigado a ratear o valor daquele condômino inadimplente. Então, de fato, nesse caso da medição individualizada, ela é feita em benefício do consumidor, não em benefício da empresa. É uma opção em benefício do consumidor, ele optou, e aí, ao optar, ele vai ter uma contraprestação, que vai ser o quê? Esse valor adicional, que é correspondente exatamente a esse adicional de custo da empresa por logística decorrente dessa medição individualizada. Então, como é que ficou aqui o destaque do julgado? Não se mostra abusiva a cobrança de tarifa para medição individualizada, quando assegurada a livre escolha dos consumidores na contratação, com liberdade na formação do preço, de acordo com seus custos e em atenção às características da atividade realizada, respeitando-se a equivalência material das prestações e demonstrada a correspondente vantagem do consumidor. Próximo julgado do dia foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: a preclusão consumativa pela interposição de recurso enseja a inadmissibilidade do segundo inconformismo interposto pela mesma parte e contra o mesmo julgado, pouco importando se o recurso posterior é o adequado para impugnar a decisão e tenha sido interposto antes de decorrido o prazo recursal. Gente, imagina aqui o caso concreto. Imagina que foi proferida uma sentença e aí o advogado, inconformado com a sentença, interpôs um agravo de instrumento. No primeiro dia do prazo recursal logo, interpôs o agravo de instrumento.
O juiz no mesmo dia viu e disse: tá bebo, agravo de instrumento contra a sentença? Não pode. E veja só, agravo de instrumento foi proposto lá no primeiro grau mesmo, não foi nem no tribunal. Colocou lá agravo de instrumento. Não pode, não recebo. Não é a medida processual cabível. Aí o advogado viu e disse: meu Deus, que estagiário doido. Aí, mas graças a Deus eu ainda estou dentro do prazo. Vou aqui colocar agora uma apelação. E aí, essa apelação vai ser recebida? Foi dentro do prazo, tá? Dentro do prazo recursal. Vai ser recebida a apelação? Não, gente, não vai. Gente, lembrem-se, não existe só a preclusão temporal. O que é a preclusão? É a perda de uma faculdade processual e pela decorrência ou não de determinado ato no processo. Então, a preclusão temporal é aquela que mais se fala, que é a perda da faculdade processual pelo decurso do prazo. Então, se a apelação fosse interposta no 16º dia, obviamente, 16º dia útil, obviamente já teria ocorrido ali a preclusão temporal. Mas nós também temos, gente, a preclusão consumativa. Ela ocorre quando o ato já foi praticado. E aí você não pode novamente praticar esse mesmo ato. Foi nesse caso. Existe o princípio da unirrecorribilidade. O indivíduo já recorreu. Ah, mas ele recorreu com recurso errado. Que pena. Preclusão consumativa. Ele não pode depois recorrer com certo. Existem outros tipos de preclusão, professor? Existem. Preclusão lógica. É a perda da faculdade de praticar um ato processual que seja incompatível com outro ato já realizado. Então, o indivíduo, por exemplo, ele tacitamente aceitou um determinado ponto no processo, ele não pode depois voltar atrás. Ele aceitou. Então, por exemplo, o juiz pergunta: você dispensa a oitiva de tal testemunha? O advogado diz: dispenso. E o advogado chega em casa e interpõe o recurso cabível em face da decisão do juiz que dispensou a testemunha. Não, preclusão lógica. E ainda temos um quarto tipo de preclusão, aqui bem mais doutrinário, algo que realmente existe uma polêmica, mas é a tal da preclusão pró iudicato. É aquela impossibilidade de, em certos casos, o juiz decidir novamente o que já foi analisado. Então, por exemplo, o artigo 494 do CPC, publicada a sentença, o juiz só pode alterá-la, 1, para corrigir-lhe de ofício ou a requerimento da parte inexatidões materiais ou erros de cálculo, 2, por meio de embargos de declaração. Então não pode o juiz ali proferir uma sentença de mérito, julgo procedente a ação e no outro dia, opa, me confundi, julgo improcedente, desculpem. Não, não pode. De fato, existe ali uma preclusão pró iudicato. Então, como é que ficou aqui o destaque do julgado? A preclusão consumativa pela interposição de recurso enseja a inadmissibilidade do segundo inconformismo interposto pela mesma parte e contra o mesmo julgado, pouco importando se o recurso posterior é o adequado para impugnar a decisão e tenha sido interposto antes de decorrido o prazo recursal. Próximo julgado do dia da quarta turma do STJ foi inserido na Lei dos Planos de Saúde, Lei número 9656 de 98, destaque da seguinte forma: a recusa da operadora do plano de saúde em custear medicamento registrado pela Anvisa e prescrita pelo médico do paciente é abusiva, ainda que se trate de fármaco off-label ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível a conservação da vida e saúde do beneficiário. Vamos lá, gente. Primeiro ponto. O artigo 10 da Lei dos Planos de Saúde traz o tal do plano referência, que ele vai estabelecer as diretrizes mínimas dos planos de saúde brasileiros, e aí ele vai compreender o tratamento para todas as doenças que estão listadas lá na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde da Organização Mundial de Saúde. E aí ele vai trazer todos os tratamentos necessários, menos aqueles que estão lá nos incisos 1 até o inciso 10 do artigo 10 da referida lei. Então, por exemplo, não vai tratar a inseminação artificial, tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade meramente estética, não vai cobrir fornecimento de prótese, órtese,
tratamento clínico ou cirúrgico experimental, procedimento de fim estético. Não cobre, por exemplo, fornecimento de medicamento utilizado no tratamento doméstico. Então, você não pode, por exemplo, requerer que o plano de saúde lhe dê dipirona para tratar sua dor de cabeça. De fato, não. Tudo isso está excluído da cobertura. Em relação ao fornecimento de medicamentos, é um tema importantíssimo, temos muita jurisprudência sobre esse assunto na lei dos planos de saúde, então eu realmente recomendo muito a leitura, porque é um tema extremamente recorrente, mas aqui esse julgado específico traz o debate acerca do medicamento off-label. O que é o medicamento off-label? É aquele medicamento que ele tem registro na Anvisa, ele é um medicamento nacionalizado, mas que o médico prescreveu esse medicamento para alguma doença diferente daquela que está prevista na bula. Então, é o tratamento feito em desacordo com a bula, mas de um medicamento nacionalizado, registrado na Anvisa, tudo certinho. E aí o primeiro ponto. Plano de saúde pode negar esse tipo de medicamento? Não pode, porque quem determina a forma de tratamento é o médico, mesmo que se trate de um tratamento off-label. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Nesse caso concreto específico, a pessoa estava em home care. Ela estava recebendo medicação assistida no âmbito doméstico. É possível excluir o fornecimento de medicamento pelo simples fato dela estar em home care? Não, não é possível, porque nesse caso não se aplica o artigo 10, inciso 6º, que exclui, né, o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar. Eu até trouxe a brincadeira com dipirona. O plano de saúde não vai precisar, não vai ser obrigado a lhe fornecer o dipirona para tratar a sua dor de cabeça. O dipirona, que é o quê? É aquele medicamento que é adquirido diretamente na farmácia e auto-administrado pelo paciente. Mas, nesse caso, não. Nesse caso, se trata de um medicamento que ele tem que ser administrado no tratamento ambulatorial ou hospitalar e ele está relacionado com a continuidade à assistência prestada no âmbito de internação hospitalar. No caso concreto, especificamente, a pessoa ela poderia perfeitamente estar internada no hospital, mas se entendeu que naquele caso era possível que a estrutura hospitalar, em alguma medida, fosse colocada no âmbito doméstico, então o tal do home care, e aí por conta disso ele está recebendo o atendimento médico em casa. Muda em alguma coisa? Não muda em nada. Está recebendo em casa o tratamento necessário, o plano de saúde vai ter sim que fornecer esse medicamento. Então já aprendemos duas coisas. Primeiro, que o plano de saúde não pode negar o medicamento devidamente registrado na Anvisa, sob o argumento de que o médico prescreveu esse medicamento em uma circunstância que não está prevista na bula, então medicamento off-label. Já aprendemos que o plano de saúde não é obrigado a fornecer aquele medicamento que é auto-administrado pelo consumidor no âmbito domiciliar, mas que isso não retira a necessidade do plano de saúde de fornecer aquele medicamento que seria fornecido no âmbito hospitalar, que é necessária a continuidade do tratamento, mesmo que o indivíduo esteja de home care. Então, já estabelecemos aqui dois pontos muito importantes. E aí eu vou trazer só um terceiro ponto, porque ele é fundamental para evitar a confusão. Porque aqui tem um termo que traz muito problema. Diz, olha, ainda que se trate de fármaco off-label ou utilizado em caráter experimental. E aí, gente, lá no artigo 10, inciso 1, está excluído o tratamento clínico ou cirúrgico experimental. Uma coisa se confunde com a outra, uma coisa não se confunde com a outra. Então, o STJ já entendeu que esse fornecimento de medicamento prescrito pelo médico em situação não prevista na bula, ou seja, medicamento off-label, não está enquadrado lá no artigo 10, inciso 1. Por quê? Porque se fosse assim, se estaria substituindo abstrata e previamente a expertise médica por uma ingerência da operadora do plano de saúde.
Então, por conta disso, se entendeu que não se aplica aqui o 10, inciso 1. E quando é que se aplica, professor, então? Nesse mesmo julgado, que saiu lá no informativo 612 do STJ, se decidiu que o caráter experimental a que faz referência ao artigo 10, inciso 1 da Lei dos Planos de Saúde diz respeito ao tratamento clínico ou cirúrgico incompatível com as normas de controle sanitário ou ainda aquele não reconhecido como eficaz pela comunidade científica. E aqui, gente, só para complementar aqui, já aprofundando, e no âmbito do SUS, é possível requerer do Estado fornecimento de medicação off-label? O STJ já entendeu que não, lá no informativo 717. O Estado não é obrigado a fornecer medicamento para utilização off-label, salvo a autorização da Anvisa. Dá para refletir muito sobre essa diferença de tratamento no âmbito do SUS e no âmbito da Lei dos Planos de Saúde. Dá um bom artigo científico, dá uma boa reflexão para quem queira tratar sobre esse tema e verificar se essa não é mais uma forma de exclusão social, né? Veja só, aquele indivíduo que não tem um plano de saúde, ele não tem acesso a determinados tipos de tratamento, enquanto aquele que tem um plano de saúde, ele pode ter acesso, pelo menos, ainda que em alguns momentos, né, melhor dizendo, ele tenha que recorrer ao judiciário. Para quem depende do SUS, nem recorrendo ao judiciário é possível ter acesso a determinados tratamentos. Então, como é que ficou aqui o destaque do julgado? A recusa da operadora do plano de saúde em custear medicamento registrado pela Anvisa e prescrito pelo médico do paciente é abusiva, ainda que se trate de fármaco off-label ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível a conservação da vida e saúde do beneficiário. O último julgado do dia foi inserido no Código Penal, é um julgado da sexta turma do STJ, e o destaque aqui ficou da seguinte forma: nos casos de estupro de vulnerável praticado em continuidade delitiva, em que não é possível precisar o número de infrações cometidas, tendo os crimes ocorrido durante longo período de tempo, deve-se aplicar a causa de aumento da pena no patamar máximo de 2/3. Gente, artigo 71 do Código Penal, quando o agente mediante mais de uma ação ou omissão pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicando-se-lhes a pena de um só dos crimes se idênticas ou da mais grave se diversas, aumentada, se for o caso, de 1/6 a 2/3. Primeiro ponto, aumento de 1/6 a 2/3. Qual o critério para determinar qual vai ser o aumento dentro desses patamares de 1/6 a 2/3? O critério é meramente objetivo, então vai ser a quantidade de crimes. Então, temos aqui uma fórmula que é amplamente utilizada. Praticou 2 crimes, aumento de 1/6, 3 crimes, 1/5, 4 crimes, 1/4, 5 crimes, 1/3, 6 crimes, 1/2, 7 crimes, 2/3. Então, temos aqui um critério meramente objetivo. Segundo ponto que a gente tem que debater aqui. Nós temos um crime, nesse caso concreto, de estupro de vulnerável. E aí existe uma tese no sentido de que no caso do crime de estupro de vulnerável, não se aplica o artigo 71 caput, mas sim o artigo 71 parágrafo único, que trata da continuidade delitiva específica. Veja só o que diz o artigo 71 parágrafo único. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes se idênticas ou a mais graves se diversas até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do artigo 70 e do artigo 75 deste Código. Então, olha só como é a situação do crime continuado específico, né, da continuidade delitiva específica. Crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa,
Nesse caso, o critério não é meramente objetivo, já que leva em consideração também a culpabilidade, os antecedentes, conduta social, personalidade do agente, os motivos e circunstâncias do crime. Então, aquelas circunstâncias judiciais lá do artigo 59 do Código Penal, e aí nesse caso é possível aumentar a pena até o triplo. Então imagina que no caso concreto nós temos um crime de estupro de vulnerável contra vítimas diferentes. E aí é possível a continuidade delitiva específica para aumentar a pena até o triplo? Não é possível. Não é possível porque o STJ já entendeu que essa violência ou grave ameaça prevista aqui no artigo 71, parágrafo único, é a violência ou grave ameaça real, e não a violência ou grave ameaça presumida. E no crime de estupro de vulnerável, essa violência ou grave ameaça é presumida. Então, olha só o que se decidiu lá no HC 232709 de São Paulo, julgado pela 5ª Turma do STJ em 2016. A violência de que trata a continuidade delitiva especial é real, sendo inviável aplicar limites mais gravosos do benefício penal da continuidade delitiva, com base exclusivamente na ficção jurídica de violência do legislador utilizada para criar o tipo penal de estupro de vulnerável. Então, fechamos aqui posição no sentido de que, de fato, vai se aplicar o caput do artigo 71, então, é a continuidade delitiva simples, e nós temos aqui um critério meramente objetivo. Então, quanto mais crimes praticados, maior o aumento. Se forem 7 ou mais crimes, aumento de 2/3. Tá, no caso concreto, imagina que a vítima foi constantemente estuprada pelo período aí de 5, 6, 7 anos e não se sabe ao certo a quantidade de crimes cometidos, só sabe que foi por um longo período de tempo e que foi reiterado, que existia ali um modus operandi. Então, por exemplo, quando acontecia de todo mundo sair de casa e a criança ficar sozinha com o pai, com o padrasto, enfim, com o agressor que seja, essa pessoa se aproveitava e abusava da criança. Então não se sabe se foi 2 vezes, 3, 4, 5, mas foi por tanto tempo e foi de uma forma tão reiterada que de fato se pode partir do pressuposto de que foi 7 ou mais. Então o que se decidiu? Se decidiu que nessa situação em que é possível verificar que houve um grande número de infrações por um longo período de tempo, mesmo que se não se precise quantas, é possível você aplicar no máximo legal o patamar de aumento, então em 2/3. Temos esse julgado aqui no informativo 782, um julgado idêntico no informativo 559 da 5ª Turma, esse outro julgado. E temos também uma tese, jurisprudência em tese do STJ, edição 53, nas hipóteses em que há imprecisão acerca do número exato de eventos abusivos à dignidade sexual da vítima, praticados em um longo período de tempo, é adequado o aumento de pena pela continuidade delitiva em patamar superior ao mínimo legal. Então, se vier em uma questão, tanto em um patamar máximo de 2/3, quanto aqui, como está na tese do jurisprudência em tese, patamar superior ao mínimo legal, se for questão objetiva, penso que nos dois casos é necessário marcar como correto. E aí, se o gabarito vier diferente, você tem como questionar. Você pode dizer, olha, 2/3, conforme aqui várias decisões do STJ, ou você pode também questionar informando a patamar superior ao mínimo. Também vai ter muita decisão do STJ nesse sentido, e vai ter também a tese aqui do Jurisprudência em Tese, edição 153. Então, como é que ficou aqui o destaque do julgado? Nos casos de estupro de vulnerável praticado em continuidade delitiva, tendo os crimes ocorrido durante longo período de tempo, deve-se aplicar a causa de aumento no patamar máximo de 2/3. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final. Refaça aquele convite, não deixe de acessar legislaçãointegrada.com.br. Vem conhecer o Clube da Lei, esse clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura, uma única assinatura para todos os materiais, para vários planos de leitura, várias carreiras, tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Vem conhecer também o mapa do aprovado, esse curso que com certeza vai te ajudar a traçar as melhores estratégias
rumo à sua aprovação, com a organização de um plano de estudo focado na sua realidade, e tudo isso com muita independência. E por último também vem conhecer a editora integrada, que pode ser uma parceira no momento de publicar aquela monografia, aquele TCC que está ali na gaveta e pode se tornar um livro publicado e que quem sabe até pode ser útil em um momento posterior, em uma prova de títulos ou algo do tipo. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a vocês e até a próxima.